Olá, meus amigos. Nós somos do Ministério Justiça, Verdade e Santidade. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Pastor mentiroso. Dízimo na Nova Aliança não é bíblico. E no mais, se Deus não muda, por que mudaram o dízimo em alimento para dinheiro e de ano em ano para mensal? E por acaso você, pastor hipócrita, é um levita e pertence à tribo de Levi? Malaquias capítulo 3 e versículo 10, detalhando o versículo. O texto de Malaquias capítulo 3 e versículo 10, ou melhor, o capítulo 10, é sem dúvida um dos textos mais que se usam para defender a prática do dízimo no Novo Testamento. Dizem que um texto sem contexto é pretexto, e é verdade. Como sabemos, a Bíblia, em seus manuscritos originais, não era dividida em capítulos e versículos. Então, antes de pegarmos um texto isolado, devemos ler o capítulo anterior e o posterior, para que assim haja uma sequência correta de estudo. Meu amigo, Deus, falando através de Malaquias, expôs o pecado do povo, mas principalmente dos sacerdotes. Eram eles que roubavam a Deus nos dízimos. Observe, nos dias de hoje, os líderes religiosos usam este texto para amedrontar as pessoas, dizendo que se não der o dízimo, é pecado e serão amaldiçoados. Meu amigo, onde eles se baseiam nisto se vivemos na Nova Aliança? O livro de Malaquias começa assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Por aí já vemos que não o recado de Deus era muito forte, mas insistem no versículo 10 do capítulo 3. Veja, detalhando o texto, um pequeno esboço. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para reconhecerdes. Malaquias capítulo 3 e versículo 10. Primeiro, trazei todos os dízimos. Isso foi para o antigo Israel. A Bíblia, meu amigo, ela está repleta de textos que nos ensinam que a ordenança dos dízimos era para Israel e os estrangeiros que de boa vontade desejassem fazer parte desse povo. Segundo, a casa do tesouro. Onde fica este lugar de tesouro? No Antigo Testamento, era em Jerusalém, no templo, onde estiver seu coração, aí estará o seu tesouro. Se você pensa nas riquezas da terra, então, meu amigo, o seu lugar não é o céu. Terceiro, para que haja mantimento significa alimento, nunca foi em dinheiro. Meu amigo, textos importantes do Antigo Testamento nos mostram que o dízimo sempre foi em alimentos. A tribo de Levi não teve herdades, por isso seus 11 irmãos deveriam sustentá-los, do qual a tribo você pertence, meu amigo. Quarto, na minha casa, nestas épocas, a casa do Senhor foram o tabernáculo, o templo de Salomão e o templo reconstruído depois do cativeiro. Depois veio o templo de Herodes, o corpo de Jesus Cristo. Templo, corpo. E finalizando com o templo da igreja, ou seja, nós. E por fim, o templo que está no céu. E depois dos 1000 anos, não haverá mais templo.
Não sabeis vós que, pois, vós que sois o templo do Espírito Santo? Então, meu amigo, se é para dar sua oferta, tem que dar para as próprias pessoas e não para as religiões e seus líderes. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 9. Quinto, e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar o suficiente para recolherdes. O dízimo, meu amigo, tinha promessas de bênção e maldição. Se não dessem, seriam amaldiçoados. Porém, no novo pacto, não podemos ser amaldiçoados por não dar o dízimo. Se fôssemos, então o sacrifício de Jesus Cristo na cruz teria sido em vão, meu amigo, e não foi. Até do mais, de que bênção precisamos mais? Em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Que bênção na terra? Deus disse a Abraão, sê tua bênção. O Senhor sempre mostrando sua beneficência e misericórdia por Israel. Disse que se eles fossem obedientes e a seus preceitos, teriam uma vida de bênçãos. Não disse que seriam ricos. Meu amigo, no Antigo Testamento devemos lembrar que Jesus Cristo e seus discípulos eram pobres. Existem alguns fiéis com condições melhores? Sim, claro. Porém, a verdadeira igreja sempre foi perseguida e padeceu sofrimentos. A verdade, meu amigo, é que a maioria esmagadora dos que dão dízimo é porque querem ser abençoados, ou seja, querem ser ricos. E é só isso que vemos nos dias de hoje, meu amigo. Uma barganha com Deus. Agora, para fechar, por enquanto, devemos ler Tiago, capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Jesus Cristo foi o único que cumpriu toda a lei, pois para o homem é impossível. Quer guardar o dízimo? Então, meu amigo, apredeje uma mulher adúltera, faz as festas judaicas, sacrifique o cordeiro e etc. Será que é difícil entender? O dízimo, assim como todo o Antigo Testamento, apontava para Jesus e antes entregava-se 10% para Deus. Hoje é mais do que nunca. São, na verdade, todo. Nosso sustento e todas as coisas são dele. E é ele que nos dá tudo. Atos capítulo 17, versículo 25. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Minha é a prata e meu é o ouro. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Meu amigo, dízimos. Quem aceita a Jesus não deve dizimar. Dízimos tornou-se maldição. Quem dizima está debaixo de maldição. Peço que você compartilhe esse link, esse áudio para o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe.